passou. Hoje nós vivemos a dispensação da graça e o Senhor Jesus suplantou tudo isso. Um exemplo bem prático disso é que, por exemplo, a circuncisão aplicada ao judeu foi abolida, né? Nós não praticamos a circuncisão. Uma outra coisa é que nós, por exemplo, não celebramos a festa da Páscoa. Há uma celebração da Páscoa no mundo ocidental, mas com outro viés e uma outra conotação. Mas o Senhor Jesus, quando celebrou a primeira ceia com os discípulos, ele suplantou com a prática da ceia a festa da Páscoa. E a ceia, ela não foi oferecida somente para a igreja, aliás, para os hebreus, né? Mas para toda a igreja, para todas as nações. E o livro de Hebreus é o livro talvez mais contundente nesse sentido, de que todas as coisas que estão lá, os sacrifícios, o templo, eles são simplesmente sombra daquilo que haveria de vir. Então, eu vejo que às vezes alguns cristãos ficam vislumbrados, olha aí, o templo agora é um lugar formidável para nós, mas isso não é verdade, né? A reconstrução do templo é uma mensagem ao Senhor Jesus que já veio, dizendo que ele é desprezível, né? Agora, eu sei que pode ter um valor histórico, né? Pode ter um valor... E para nós, a reconstrução do templo em Jerusalém, ele tem um valor escatológico. Porque no livro de 1 Tessalonicenses, nós lemos lá que o anticristo, o homem de pecado, ele entrará no templo. O texto cita o templo. E nós sabemos que quando o templo vier a existir, é porque o anticristo está também em pleno movimento. Então, trocando em miúdos, né, resumindo tudo, a reconstrução do templo, para nós, é um indício muito forte de que nós estamos vivendo realmente dias interessantes. Então, a gente precisa vigiar bastante. O Senhor Jesus Cristo pode voltar. Agora, sempre ressaltando, eu sempre procuro ser coerente nisso, a doutrina da iminência. Nós já falamos uma vez aqui, delineamos a doutrina da iminência. A doutrina da iminência é a doutrina muito bem formulada na Bíblia, muito bem embasada, que ensina que a igreja nunca esperou por sinais. Basta lermos as cartas de Paulo, todas as cartas do Novo Testamento, e também o livro de Apocalipse, conforme nós estudamos. A igreja sempre viveu na expectativa de que Jesus poderia voltar a qualquer momento. Isso foi ensinado nas cartas de Paulo, isso foi vivido pelas primeiras igrejas cristãs, né? Então essa é a nossa esperança de que ele pode voltar a qualquer momento. Nós vamos então agora abrir nossa Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. Nós vamos ler até o verso 7, melhor dizendo, até o verso 7. E conforme nós formos prosseguindo, nós vamos ler os outros versículos. O nosso estudo está preparado hoje até o verso 12, que seria a segunda parte do capítulo. Mas nós vamos ler então nesse momento o que nos diz o livro de Daniel, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos e governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos e nações e línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar,
será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Que o Senhor, então, abençoe a sua palavra aos nossos corações. Nós falamos anteriormente que o livro de Daniel é dividido em duas partes. A primeira parte compreende os 6 primeiros capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até o 6. E esses 6 capítulos, os 6 primeiros capítulos de Daniel, eles nos trazem 6 histórias, portanto, cada capítulo traz uma história, né? Nós falamos sobre isso. E os demais capítulos, capítulo 7 ao 12, nos fala sobre 4 visões. Então, se a gente tem essa compreensão, é muito mais fácil para nós entendermos o livro de Daniel. Então, os 6 primeiros capítulos nos falam sobre 6 histórias. Eventos que ocorreram. Os demais, capítulo 7 ao 12, nos fala sobre 4 visões. Então, nós já falamos sobre 2 histórias. O primeiro capítulo nos fala sobre Daniel e os seus amigos na corte de Nabucodonosor. O capítulo 2 nos fala sobre o sonho de Nabucodonosor. E agora o capítulo 3, a terceira história, nos fala sobre a imagem de ouro e a fornalha de fogo. A história do capítulo 3 nos ensina que um judeu convicto, ele prefere o martírio à apostasia. O judeu convicto, aqui demonstrado pelos 3 amigos de Daniel, ele mostra que ele prefere morrer do que negar a sua crença. Então, isso traz para nós, nos dias atuais, um ensinamento muito interessante. Sendo que no contexto que nós estamos estudando, o rei exigia adoração por todos os povos. Nós lemos aqui em 2 versículos que ali estavam presentes pessoas de vários lugares. Então, no verso 4, por exemplo, e o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós povos, línguas e nações. Então, estavam ali presentes povos conquistados. Certamente não estavam todos os povos do mundo todo lá naquele lugar. Mas eu entendo, quando se faz um estudo bem mais minucioso sobre este texto, sobre o significado das palavras aí, prefeitos, né, juízes, tesoureiros, conselheiros, ali estavam as pessoas mais importantes do mundo, governantes, pessoas, como por exemplo, se fossem contemporâneos hoje, estariam ali primeiros ministros, né? Existem nações, o Brasil não tem o primeiro-ministro, mas muitas nações têm o primeiro-ministro. Estariam presentes os presidentes, pessoas importantes. Essa reunião aqui que ele faz uma junção de política e religião, ela é muito parecida com a reunião da ONU, né? A ONU, tudo a ver, né? A reunião da ONU, né? Onde estão lá pessoas, lá não estão todas as pessoas de todos os países, mas uma boa parte, né? A ONU comporta a maioria dos países do mundo. Então essas pessoas estavam lá, reunidas para adorarem a imagem ou a estátua do rei Nabucodonosor. Pode-se dizer que essa imagem ou estátua, ela foi promovida por um coração que estava embriagado de raiva, talvez, de rebeldia, de incredulidade, de dureza, um coração que trabalhava e que batia contra Deus. Alguém poderia dizer hoje que Nabucodonosor era um narcisista. Você sabe o que é uma pessoa narcisista? O narcisismo é um comportamento, é um comportamento moderno que tem um rótulo novo, né? Mas o narcisismo nada mais é do que uma pessoa egocêntrica, voltada para si mesma, né? Agora aqui, por exemplo, nesse texto nós percebemos que ele estava muito ensimesmado, até por conta do sonho que ele teve. Ele se viu como alguém muito privilegiado. Agora, algumas coisas interessantes aqui,
que acontecem no texto também é que lá no capítulo 49, do verso 2, nós lemos assim: e pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia, a Sadraque, Mesaque, Abednego, mas Daniel permaneceu na porta do rei. Então, se você prestar atenção, Daniel não aparece aqui no capítulo 3. Daniel não aparece aqui. Porque no final do capítulo 2, ele foi colocado, de acordo com o versículo 49, na porta do rei. E isso tem um significado. O que significa isso? Significa que Daniel, depois de ter revelado o sonho a Nabucodonosor, no capítulo 2, ele passou a ser um tipo de conselheiro número 1 do rei Nabucodonosor. Ele passou a ser um tipo de assessor número 1 do rei Nabucodonosor. Ele passou a ser um tipo de primeiro-ministro do rei Nabucodonosor. Então, por isso, ele não esteve sob ameaça de ser também lançado na fornalha de fogo, como foram ameaçados, na verdade foram jogados os seus três companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego. E provavelmente, depois do sonho, os 3 amigos foram poupados de uma morte, da morte física, mas eles ficaram numa posição menos elevada do que Daniel. E Daniel, então, está preservado, ele está imune de ser lançado na fornalha de fogo, ok? Então, esse é um dado bastante interessante aqui. Então, nós vamos dividir o capítulo em 3 partes, e a primeira parte compreende os 7 primeiros versículos, e nessa parte nós podemos dar um nome para ela, porque é isso que nós identificamos aqui nesses 7 primeiros versículos. Aqui refere-se à idolatria de um incrédulo. O capítulo 3 começa mostrando Nabucodonosor erguendo uma grande estátua ou uma grande imagem de ouro na planície de Dura, na província da Babilônia. O sonho do capítulo 2 que ele teve, Deus havia deixado claro que o Império Babilônico era apenas a cabeça de ouro. Lembra que no sonho, vamos tentar lembrar lá, o rei teve um sonho, os seus astrólogos não conseguiram decifrar o sonho. Daniel foi convocado e decifrou o sonho. No sonho que Daniel revelou a ele, ele viu uma estátua, e a estátua era composta de metais diferentes. A cabeça era de ouro, o braço era de prata. Essa região aqui, o ventre e as coxas, era de bronze. As pernas, do joelho para baixo até o pé, eram de ferro. E os pés eram de ferro e barro. Ok. Então, nós falamos sobre isso. Cada parte dessa estátua representa o império. A cabeça representa o império babilônico. Aqui os braços representam o reino medo-persa, o império medo-persa, melhor dizendo, é império medo-persa. Aí, essa parte aqui, o ventre e as coxas, é o reino grego, representado pelos gregos. As pernas representam o império romano, e os pés representam o império do anticristo, que nós já falamos lá no livro de Daniel também. Agora, aqui algumas coisas são muito interessantes e elas servem para a nossa reflexão também. O rei, no sonho que ele teve, só a cabeça era de ouro, né? Mas os outros reinos, eles se levantariam após Nabucodonosor. Agora, quando ele manda fazer uma imagem total de ouro, a impressão que dá é que ele se recusa a aceitar, entre aspas, a vontade de Deus, né? E eu acredito, e alguns estudiosos acreditam que, como nós falamos no popular, subiu para a cabeça. Ele ficou totalmente cego. Por que ele ficou cego? Porque ele se sentiu assim, peraí, eu tive um sonho, e esse sonho que me deu foi o Deus de Daniel, o Deus que é maior do que todos os deuses. Ele se sentiu muito privilegiado com o sonho que ele teve. Ele se sentiu
como dizia um amigo de seminário lá do Pará, ele se sentiu por cima da carne seca. Agora, né, eu sou o maioral de todos. Então ele se encheu de orgulho, e provavelmente o orgulho o deixou cego, a revelação o deixou cego, e aí ele poderia ter erigido uma imagem para ter o topo dela, por exemplo, de ouro, e o restante não, mas ele fez todo de ouro para mostrar que ele não aceitava o fato de que o seu reino, o seu reinado ou o seu império seria um império transitório. Porque Daniel revelou bem para ele, olha, você é só a cabeça. Depois de você virão outros reinos, o que significa que você cairá. Mas ele misturou essa profecia e sentiu-se extremamente privilegiado por ter tido uma revelação especial de Deus. E isso fez com que ele então se tornasse um narcisista, usando um termo mais atual, e totalmente cego. Você se lembra de algum outro personagem bíblico, no Novo Testamento, por exemplo, que teve uma revelação e ele ficou chocado com a revelação e Deus revelou para ele por que ele teve a revelação e como ele lidou com ela? Tem algum outro personagem bíblico que teve uma revelação especial de Deus? Você se lembra de algum? 2 Coríntios capítulo 12 nos fala sobre um personagem. O apóstolo Paulo, ele teve uma visão, provavelmente ele não foi até o céu, mas ele teve vamos colocar um termo assim para não nos assustar. Né? Ele teve uma revelação de Deus, um sentido, como se ele tivesse ido ao céu. Deus revelou para ele isso. E para que ele não se exaltasse pelas excelências da revelação que teve, Deus deu a ele um espinho na carne. Para quê? Para que ele não se orgulhasse da revelação que ele teve. Né? Então, o espinho na carne de Paulo foi uma vacina contra a síndrome de Nabucodonosor. Né? Para que ele não se contaminasse como o rei Nabucodonosor. E na nossa vida também, às vezes, não é assim. Às vezes nós recebemos uma bênção, seja ela qual for, mesmo que não seja uma revelação. Nós nos colocamos como especiais, como se Deus tivesse olhos diferentes para nós, e aí nós nos orgulhamos e às vezes ficamos entorpecidos para a realidade, e Deus, pela sua graça, nos dá um espinho na carne para que a gente não se exalte. Então, às vezes a gente tem que olhar para o espinho na carne de uma forma diferente, né? Não como alguma coisa que deva produzir em nós algo negativo, mas positivo. E o apóstolo Paulo reconheceu isso, de que o espinho na carne dele, embora fosse algo que lhe causasse dor emocional, espiritual e às vezes física, era algo necessário. Ele precisou daquilo. E às vezes nós temos espinhos na carne que são também para nós necessários, são bênçãos para nós, para que nós não nos exaltemos pelas bênçãos, às vezes tão pequenas, que Deus nos dá, mas já é o suficiente para às vezes nós sentirmos orgulho. Agora, nós também podemos imaginar aqui algumas coisas que eu considero interessante. No capítulo 3, o versículo diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma o quê? Estátua. Tem alguma tradução onde se lê uma outra palavra que não seja estátua? A da Gisele provavelmente está escrito imagem. Exatamente. Qual a diferença de uma estátua e de uma imagem? Ok? Pode ser. Agora, vamos prestar atenção numa coisa aqui interessante, né? Veja a altura, cuja altura era de 60 côvados. Quanto mede mais ou menos um côvado? Aí vai diferenciar, se você ler um autor bíblico, um comentador bíblico, vai ter uma diferença de um e de outro. Mas vamos colocar
um côvado é essa medida aqui do braço, ó. Essa medida aqui é um côvado. Então, antigamente eles mediam assim as coisas. Era medido assim. Ou então media aqui numa fita, numa peça de madeira ou um couro qualquer. Então era um côvado. Agora, se você medir o côvado, por exemplo, vamos pensar medir um côvado do Edinho e medir um côvado do Giovanni, vai dar uma diferença, né? Imagina medir um côvado meu e um côvado do Marcão, que era aqui da igreja, que está lá na Itália, né? O Marcão é quase um Golias, né? Então, é diferente. Então, há uma variação, certo? Agora, em tese, um côvado mede 50 centímetros, ou seja, meio metro. Então, se a altura dela era de 60 côvados, então, a estátua teria que altura? 30 metros. Agora, e a sua largura? A sua largura era de 6 côvados. O que significa dizer que 6 côvados são 3 metros. Então, qual era a altura da estátua? Ela tinha 30 de altura e 3 de largura. Agora, aí que está uma questão interessante. A palavra que aparece aqui, essa palavra que ele construiu uma estátua, a palavra original, aqui, a palavra aqui não é hebraico, porque o livro de Daniel, ele foi escrito em aramaico e em hebraico, porque é um livro que se dirige a judeus e a gentios. Esse é um dado muito interessante, inclusive para o entendimento da profecia. O capítulo 3, por exemplo, essa parte ela foi escrita em aramaico. Então, essa palavra estátua aqui é a mesma palavra, aliás, esse versículo foi escrito em hebraico. Então, essa palavra aqui é a mesma palavra usada lá em Gênesis 1:26, onde o Senhor disse que faria o homem à sua imagem e semelhança. Então, é a mesma palavra. Agora, qual seria então a melhor tradução? A melhor tradução para a palavra seria a palavra imagem. Porque quando você coloca uma estátua, você já quase que está fazendo uma interpretação e não uma tradução. Os irmãos entenderam essa questão? Trocando em miúdos, o que eu quero dizer então? O que eu quero dizer é que essa palavra aqui, o mais traduzido, o mais literal possível, ela significa a palavra imagem. Aí tem alguns comentaristas bíblicos, existem alguns comentaristas bíblicos que sugerem aí uma especulação, é um devaneio, é uma opinião, mas é uma opinião com a qual eu concordo. Alguns comentaristas sugerem que essa imagem, ela não é uma estátua de Nabucodonosor, mas pode ser um obelisco, sendo que o formato era comumente usado aos deuses das nações e que se inclinassem a ela. Uma outra questão aqui interessante é que ela não seria toda feita de ouro maciço, mas teria sido feita de madeira e recoberta de ouro, ok? Agora, tem um comentador bíblico que é o Lehman Strauss. Eu não tenho certeza, acredito que ele seja batista, mas ele escreveu um livro sobre o livro de Daniel, A Profecia de Daniel. É um livro antigo dele, ele é dispensacionalista, é fundamentalista, é literalista da Bíblia, e ele escreveu dizendo que as medidas para referir-se a uma estátua antropomórfica não faz sentido. Então ele escreveu assim que não faz sentido uma estátua de um homem medir 30 metros de altura e 3 de largura. Ela seria... aí o Champlin faz um comentário sobre isso. Ela seria grotesca, seria uma imagem grotesca, seria desproporcional, vamos dizer assim, ok? Agora, se você imaginar o monólito, que seria uma pedra
não uma pedra, mas um obelisco, isso faria sentido. Então, o Dr. Lehmann Strauss, que escreveu assim, que as medidas seriam, entre aspas, estranhas para uma estátua antropomórfica, ou seja, uma estátua com a forma de um homem. E por isso ele escreveu, alguns estudiosos supõem que era uma coluna ou um pilar, em vez de uma estátua humana. Então, acredita-se, melhor dizendo, e eu concordo com isso, que essa aí, na verdade, a palavra estátua não é uma boa tradução. A palavra imagem é uma melhor tradução, porque ela é mais literal, né? Agora, uma outra questão é que a estátua, ou a imagem, foi colocada num lugar estratégico. Todos os oficiais do reino foram convocados para participarem da cerimônia. Era um ato, preste atenção aqui, era um ato político e religioso. Era um ato político e religioso. Ao mesmo tempo, adorar a estátua significava não apenas reverenciar aos deuses da Babilônia, mas também lealdade ao próprio Nabucodonosor. Aí nós temos uma coisa também bastante interessante. Os povos antigos, ou os impérios, e isso estava muito presente no Império Romano, os imperadores, eles se viam, eu vou colocar um termo bem diferente, eles eram tão narcisistas que eles ficavam muito incomodados quando as pessoas adoravam os deuses e não eles, porque muitos deles se viam como deuses. Então, a mistura de adorar uma figura política, como um desses imperadores, como era o caso de Nabucodonosor, vendo-o e aceitando-o como uma divindade, essas coisas andavam muito juntas, né? E uma outra coisa que eu considero importante aqui, é que alguém, talvez entre nós, um fundamentalista, estando lá naquela época, ele diria assim, olha, quando os instrumentos forem tocados, eu vou abaixar lá, eu vou me prostrar diante da estátua. Mas é só por fora, porque por dentro eu sou de Jesus, né? Eu acredito que os cristãos hoje, uma parte deles teriam esse comportamento. Porque existe hoje um envolvimento cristão com manifestações pagãs, e o que se fala é isso. Eu não considero isso. Você pode não considerar, mas os deuses, as trevas consideram, e todas essas coisas têm um significado. Então, o toque da música marcava a ordem de adoração, e quem não se prostrasse diante da imagem deveria ser, na hora, lançado ou lançada na fornalha de fogo. Então, era uma imposição, era alguma coisa respaldada e apoiada pelo medo. As pessoas deveriam adorar a imagem de Nabucodonosor pelo medo. Agora, dando uma contextualizada nessa mensagem para os nossos dias, nós poderíamos usar as seguintes palavras. Hoje nós não temos um Nabucodonosor do mesmo formato no mundo ocidental, no sentido literal, governando com poder absoluto, sendo ele um imperador no sentido da palavra. Porém, podemos afirmar que nós vivemos hoje num mundo muito semelhante à Babilônia, mas existem outros tipos de Nabucodonosor, e existe também outros tipos de imagem que pode fazer com que nós pratiquemos a adoração pagã, impondo a obediência por medo da fornalha. A fornalha, por exemplo, de sermos rejeitados. Eu vou fazer isso porque se eu não fizer isso, eu vou ser jogado na fornalha. Ou então vou ser jogado na geladeira. As pessoas me rejeitarão, elas não me quererão mais, elas se afastarão de mim, né? Então, no Ocidente, nós não temos um Nabucodonosor, um déspota, mas nós temos uma pressão cultural enorme, política, e muitas vezes tenta impor sobre nós as suas crenças sem que nós tenhamos oportunidade de questionamento. Assim como Nabucodonosor usou
a imagem como símbolo da sua soberania, a sociedade atual reage às suas próprias imagens ideológicas, às vezes com devoção irrestrita, não pela coerção, mas, como nós já falamos, pela cultura. O Senhor Jesus disse assim: se alguém quer vir após mim, o que ele disse mais? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Então, se nós queremos seguir a Jesus, o que é que nós temos que fazer? Nos negar. Agora, quando é que nós não negamos a nós mesmos? Por exemplo, nós convivemos com uma cultura. O que é a cultura? A cultura é o comportamento que motiva as pessoas a fazerem o que elas fazem. Né? É como eu sempre tenho falado, as nossas crenças determinam o que a gente faz. Então, por exemplo, a nossa cultura, desde que nós somos crianças, nós somos levados a pensar assim: eu faço o que é bom para mim, o que eu vou ganhar com isso, como é que eu posso me beneficiar. A nossa mente raciocina assim, opera assim. Né? Por exemplo, vamos pensar numa jovem ou num jovem na fase de namoro, né? Por exemplo. Ele ou ela vão pensar assim: eu quero conseguir um namoro de maneira que eu possa me beneficiar. Né? O que vai ser bom para mim. Aí ele vai conseguir um trabalho, ou ele vai pensar assim: eu preciso conseguir um trabalho de acordo com o que vai ser bom para mim. Agora, o que é bom para ele diz respeito somente a importâncias financeiras, nada mais. Né? Esse é um conceito secular, não é um conceito cristão. Né? Então, nós somos motivados, nós somos ensinados a pensarmos assim: eu faço só o que for bom para mim, o que for conveniente para mim. Se nós prestarmos atenção, nós vamos perceber que essa cultura, ela assola a nossa vida. Ela afeta as nossas decisões. Se não assola e se não afeta, ela pode assolar ou ela pode afetar. Por quê? Porque nós estamos na cultura. Agora, qual é a maneira cristã? A maneira cristã é de nós nos negarmos a nós mesmos. Diante de uma decisão, o que eu devo fazer? O que eu vou fazer para beneficiar alguém? O que eu vou fazer que glorifica o nome do Senhor? Agora, em tudo isso, tudo que nós formos fazer, exige sacrifício. Nós vivemos numa sociedade exigente. E a sociedade cristã é uma sociedade sacrificial. Os irmãos estão entendendo a diferença? O mundo é exigente. O que eu vou ganhar? No que eu posso me beneficiar? A cultura cristã é diferente. O que eu vou perder para que alguém possa ganhar? Mas percebe a diferença da dificuldade que nós temos para entender isso? E quem pensa assim é marginalizado, ridicularizado, rotulado de possuir um discurso fanático e às vezes legalista. Né? Quando a gente pensa assim, nós estamos fora da realidade. Eu tenho que pensar em mim. Né? E as pessoas do mundo dizem isso. Eu tenho que pensar em mim para depois pensar nos outros. Errado. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que nós devemos amar os outros, e amar alguém implica em perder. Se nós não estamos perdendo alguma coisa, se não houver sacrifício, não há amor. Porque o amor exige prova. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor requer prova. E essa prova requer sacrifício em prol de alguém. Alguém está perdendo para que uma outra pessoa, então, seja beneficiada. Então, nós não temos um Nabucodonosor hoje, mas nós temos uma cultura. Uma cultura
que nos leva ao mesmo pecado de Nabucodonosor. E qual é o grande pecado? Esse é o primeiro ponto, nos fala sobre o pecado dele. Qual é o grande pecado de Nabucodonosor? Quando as pessoas estavam ali adorando, vamos imaginar que fosse um obelisco. Era uma representação religiosa e política do reinado dele. Do reinado dele, porque no sonho que ele teve, ele era a cabeça, e a cabeça era de ouro. A estátua toda era de ouro, de baixo em cima. Quem que estava reivindicando a adoração política e religiosa? O rei. Então, esse é o maior problema. É a autoadoração. Adoração à própria imagem. É aquela coisa que nós falamos, eu me amo, não consigo viver sem mim. Né? Já ouviu isso? Eu me amo, não consigo viver sem mim. No dia do aniversário, eu quero parabenizar, eu já vi isso, eu estou dizendo que eu já vi. Eu quero parabenizar a pessoa mais importante da minha vida, eu. No meu tempo de criança eu não escutava isso, mas ultimamente eu já escutei mais de umas 2 ou 3 vezes. Se você já falou isso, vai pedir perdão para Deus. Você não é a pessoa mais importante. Né? Então, do ponto de vista bíblico, isso revela que nós notamos e vemos a continuidade do espírito do amor próprio, da idolatria humana. E tudo isso culmina no clímax, né? Ou terá o seu clímax na grande tribulação. A gente não precisa ler, porque já faz pouco tempo que nós estudamos, mas lá em Apocalipse 13, 15 e o 15, 2, lembra que a besta fará uma imagem para que o mundo todo adorem a sua imagem? Lembra que nós estudamos sobre isso? 1 Coríntios 13, 15 e 15, 2. Esses 2 versículos nos falam sobre a imagem da besta que quererá oração para si naqueles dias. Agora, diante de tudo isso, irmãos, ao invés de nós cairmos nesse ostracismo, né, de Nabucodonosor, de cairmos no erro, na síndrome de Nabucodonosor, nós podemos ter um comportamento diferente. E qual pode ser o nosso comportamento? Nós podemos nos identificar com os 3 amigos de Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 jovens, então, nos ensinam a não nos encurvar às pressões do mundo, a não nos render a elas. Deixa eu fazer um comentário aqui. Eu pensei bastante e raciocinei. Comento ou não comento? Mas o que eu vou falar diz respeito à doutrina. Não é história bíblica. E como nós já falamos, a doutrina é um ensinamento que deriva da Bíblia. Nós temos que ser um povo que forma doutrina. E eu fiz uma pesquisa, estudei sobre isso. Talvez poderia ter estudado mais, mas eu pesquisei sobre isso. E aí no almoço hoje eu compartilhei com as meninas, né, com a Nathalie, a Duda e a Isa, sobre isso. Para tocar numa questão cultural. E eu quero dizer essas palavras sem a mínima pretensão de criticar ou de julgar quem quer que seja, mas é uma observação sobre a coisa em si. Então, o comentário é sobre a coisa em si. A questão é, por que ultimamente nós temos visto garotos, meninos e meninas com cabelo pintado, cabelo verde, cabelo vermelho, né, cabelo rosa, quer dizer, cada um tem a sua preferência, né? E por que existe esse comportamento hoje? Por que antigamente não era assim? É uma questão cultural. Nós estamos nos referindo à questão da cultura, a força da cultura na vida da igreja, né? Essa é uma observação. E ressalto, e quero ser cuidadoso, não é um julgamento, não é uma crítica, mas uma observação sobre a coisa em si. Uma observação sobre a coisa em si.
E aí eu fiz uma pesquisa sobre o que levaria alguém, porque não são somente jovens, pessoas adultas também, casadas, pessoas de meia idade fazem a mesma coisa, né? Por que as pessoas fazem isso? Porque nós, como cristãos, como luz no mundo e sal da terra, nós temos que refletir sobre o comportamento das pessoas. Eu fiquei pensando, uma pessoa não pintaria o cabelo depois de ter um tempo de oração diante de Deus. A pessoa orou e Deus deu uma direção para ela pintar o cabelo de amarelo, de verde, ou seja, do que for. Então, provavelmente não foi fruto de oração. A pessoa fez isso por um outro motivo. E qual é o outro motivo? O motivo é a cultura. A cultura hoje é assim. E olha, eu não estou fazendo um discurso conservador. Eu já falei para os irmãos, eu não sou conservador, no sentido que se entende por aí. Né? Eu não sou conservador no sentido que se entende por aí. Porque o conservador, ele tem uma referência. Né? Por isso, por exemplo, que eu não gosto do termo família tradicional. Eu não gosto desse termo também. Porque a família tradicional, se a tradição muda, a família muda também, de acordo com as tradições. O ensinamento bíblico é sobre família original. Aí nós estamos falando de Adão e Eva, como Deus criou. Né? Agora, se fizer uma pesquisa sobre o que pensam os psicólogos, os psiquiatras, as pessoas que lidam com o comportamento, sobre as pessoas, os jovens, né, que pintam o cabelo. Aí a conclusão foi essa. Existem várias, mas eu extraí duas. Por quê? Em primeiro lugar, um adolescente que pinta o cabelo, ele está à procura de afirmação, de identidade. É um tipo de... Inclusive, teve um profissional do comportamento que escreveu isso. É um tipo de cartão postal. Né? O adolescente, por alguma razão, ele quer ser notado. Ele está à busca de uma identidade. Né? Eu não sou visto, não sou notado, não sou abraçado, não sou querido, e agora eu gostaria de pintar o cabelo para que eu seja percebido. Aí eu perguntei para a nossa mais velha, você já sentiu vontade? Ela falou, há uns anos atrás, sim. Mas de uns 3 anos para cá, não. Então, para mim, isso respondeu uma pergunta. Eu perguntei isso para a Duda. Né? Então, por que muitos jovens pintam o cabelo? Porque estão à procura de afirmação. Estão à procura de alguém que diga assim, eu amo você, eu usar uma palavra da psicologia, eu aprovo você como filho, como ente, né? Eu aprovo. Não aprovo o que você faz. Nós reprovamos, inclusive, o que nós fazemos, mas eu aprovo você. Eu amo você. Uma outra questão de pintar o cabelo, um outro motivo, é uma forma de protesto. Né? Protestando contra um padrão, um estilo de vida que está sobre ele, ou protestando contra alguém. E aí, esse protesto ele pode esconder uma atitude de rebeldia. Eu estou fazendo isso para me opor a um padrão de vida com o qual eu não concordo. É interessante isso. Né? Mas veja, eu estou dizendo que é uma pessoa que pinta o cabelo, ela está à procura de afirmação? Não estou dizendo isso. Ou então ela esconde ali uma rebeldia e quer protestar contra algum padrão vigente? Também não estou dizendo isso. Mas a pessoa às vezes faz por causa da cultura. Um outro fez, eu vou fazer também. Entende? Então nós temos que raciocinar. Se os outros se dobram à cultura, eu vou me dobrar também? Não. As minhas crenças são diferentes. O que eu faço, ou o que eu deixo de fazer, embora nenhum de nós é perfeito nisso, precisa emergir da palavra de Deus. Os irmãos estão entendendo a questão? É ali que nós encontramos como nós nos vestimos, como nós nos comportamos, e etc. e tal. E eu fecho esse assunto ressaltando, né? Eu não estou fazendo juízo de valor sobre a coisa em si, né? Ou sobre alguém, mas é uma coisa para a qual nós precisamos atentar. Né? O porquê das coisas. Por que nós vestimos como nos vestimos, por que nós fazemos isso e por que nós fazemos aquilo.
eu quero encerrar essa parte, então, dizendo que esse relato inicial do capítulo, dos versículos de 1 a 7, nos ensina que a idolatria, às vezes, não está em imagens externas, mas elas escondem um desejo de adoração própria. Eu quero me adorar, eu quero me agradar. E quando nós queremos nos agradar, nós ferimos a nossa lealdade a Deus, porque não fomos chamados para nos adorar ou para nos agradar. Mas é isso que a cultura nos ensina, né? Então, esse é o primeiro tópico, né? Primeiro tópico do capítulo, são 3, nos fala sobre a idolatria de um incrédulo. Então, um incrédulo que era Nabucodonosor, que fez uma representação daquilo que estava no seu coração, né? E nós não devemos copiar o exemplo dele, mas devemos copiar o exemplo dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que preferiram morrer, preferiram o martírio, do que se renderem ao decreto do rei, né? Naquela época. Amém? Alguém tem uma pergunta? Alguma observação? Pergunta, observação? Lucas. Ah, é? Então você está confirmando o que eu estou falando aqui. Eu acho que todos nós queremos, se a gente tomar cuidado, né? A gente está querendo chamar atenção para a gente, quer ser agradado. Mas aí eu acho que não tem. Ok. Nós vamos encerrar. O Lucas e a Gisele estão convidando os irmãos para... Aqui mesmo, né? Ok. Nós vamos cantar parabéns para Maria, pelo aniversário dela. Então nós vamos orar aqui e ficaremos à vontade aqui para cantarmos parabéns para ela. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Eu acredito que nós precisamos diariamente filtrar aquilo que o mundo quer que nós façamos, quer que nós copiemos. E nós pedimos ao Senhor discernimento e sabedoria para conduzir as nossas vidas de uma maneira que seja agradável ao Senhor. Eu sei que a cultura é dinâmica, ela muda de tempo em tempo, mas às vezes ela pode suplantar a vontade do Senhor para as nossas vidas. E nós queremos cumprir a vontade do Senhor. Peço que a cada dia o Senhor nos faça mais conhecedores da nossa limitação, da nossa finitude, de quão limitados nós somos, de quão carentes nós somos da direção do Senhor. Nós já somos baita pecadores, mas nós queremos procurar agradar ao Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe aos irmãos.